Bom, irmãos, hoje nós vamos falar sobre a estratégia de Satanás na pregação. E o que seria uma pregação bíblica para você? A pregação bíblica, ela tem que ter estas características. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16, diz assim, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para, olha aqui a pregação bíblica, o que ela tem: ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Essa é a pregação bíblica. É aquela pregação que vem ensinando você as coisas de Deus. Aquela pregação que ela te repreende, né? Ela repreende você nos atos errados. É aquela pregação que te corrige. A pregação bíblica, ela vem para te corrigir. A pregação bíblica, ela vem para instruir você na justiça ou em justiça, para que você seja perfeito em toda boa obra. Ela denuncia o pecado, ela corrige o pecado, ela repreende a carne, exorta a carne, ela ensina o homem a andar no caminho de Deus. Isso é pregação bíblica. Se você ouvir 3, 4, 5 pregadores pregando o mesmo texto, e para você ter discernimento qual está pregando do trono de Deus, você tem que olhar para essas características da pregação. A pregação está te afrontando, a palavra está te corrigindo, a palavra está te denunciando, está denunciando o teu pecado. Tá, então essa é bíblica, essa vem do trono de Deus. Mas se a pregação vem massageando o teu ego, te bajulando, te levantando, exaltando ali, irmãos, isso é estratégia de Satanás. O que o diabo falou para Eva lá no jardim? Deus tinha dito para eles: olha, se você comer, você vai morrer, não é? O que o diabo fez? Não é certo que não morrereis. Como Deus vocês vão ser. Bajulou, massageou o ego da, você é igual Deus, você, né? E qual foi o resultado disso? Fora do paraíso. A palavra de Deus para Adão e Eva lá no jardim do Éden era: não coma, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Então a intenção dos pregadores hoje é o quê? É fazer com que a palavra seja adaptada, né, ao jeito que os jovens vivem nos dias de hoje, usando o que? A mesma estratégia que Satanás usou lá no jardim do Éden com Adão e Eva. Não, você pode fazer, não tem problema não, vê lá, isso daí não vai te fazer mal não. O importante é você estar dentro da igreja, o importante é você estar frequentando os cultos, não tem problema não. São palavras com estratégias de Satanás. Aí os jovens crescem naquela rebeldia, não tem temor a Deus em primeiro lugar, porque uma palavra dessa daí tira o temor da pessoa para com Deus. Não só os jovens, mas adultos também. Em muitas igrejas estão sendo arrastadas, irmãos, para essa onda. A mensagem é a parte central do culto. O pregador é o transmissor das verdades eternas, do Deus eterno. O doutor Manuel Avelino de Souza, ele escreveu um livro escrito, o título do livro é O Pastor, e nesse livro ele vem falando assim, as funções principais do pregador é entregar a mensagem de Deus. A função principal do pregador é essa: entregar a mensagem de Deus.
A pregação do Evangelho ou o sermão deve ocupar um lugar supremo em sua vida, dos seus propósitos, dos seus interesses, das suas ocupações, dos seus estudos e esforços. Tudo o que está ligado à sua vida submete às funções de pregar. A pregação que vem do trono de Deus, ela vem com essas qualidades. Ela vai transmitir ali graça, sabedoria, poder e vida, como Paulo fala aqui para Timóteo. Você olha para a juventude de hoje que frequenta igrejas, para aquelas igrejas liberais que tudo pode, você olha para aquela juventude e você não vê ali temor de Deus, você não vê ali respeito para com as coisas de Deus. A igreja para eles se tornou ali uma boate, um clube. Deus para ele é um Deus lá do céu, não é um Deus daqui de perto, é um Deus de longe. Então, quando a palavra ela é bíblica, quando ela vem do trono de Deus para a tua vida, quando o pregador, o pastor, vai lá no altar de Deus buscar em Deus a palavra, essa palavra que o pastor traz, mesmo que ela venha te corrigindo, que ela venha ali te colocando contra a parede, ela é um fôlego de vida para você. Ela faz você pensar, ela faz você chorar. Como diz o pastor, o pastor Charles Spurgeon, o cristão, ele tem que sair da igreja não feliz com o pregador, mas triste consigo mesmo. Agora, veja o porquê Satanás tenta tirar o valor da pregação nos dias de hoje. Quando a pregação diminui seu valor, o povo perece por falta de visão e de conhecimento de Deus. Então, a estratégia de Satanás é justamente essa: tirar a verdade da palavra de Deus da igreja, para que as trevas venham cobrir a luz da palavra. E aí a pessoa, ao invés dela caminhar na luz, ela vai andar nas trevas. Ao invés dela ser uma pessoa boa e perfeita em toda boa obra aqui, ela vai ser uma pessoa má. A estratégia de Satanás é isso daí. Ao invés dela ser uma pessoa que anda na santidade, ela vai andar no pecado. Ao invés dela ser uma pessoa que tem vida, ela vai se deparar com a morte. Ao invés de ser uma pessoa que tem fé, ela vai demonstrar incredulidade. Olha o que Paulo fala sobre o poder de Deus. Vai lá em Romanos capítulo de número 1, versículo de número 16. Olha o que Paulo fala aqui, o que é poder de Deus. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos. Irmãos, o poder de Deus está na palavra, na verdadeira palavra, nas boas novas de salvação, no evangelho de Jesus Cristo. Quando a palavra de Deus é pregada de uma maneira justa, de uma maneira lógica, a pessoa começa a se perguntar, ela começa a olhar para ela mesma e se perguntar, o que eu tenho que fazer para mudar? O que está de errado em mim? O que está acontecendo? Quando a palavra de Deus deixa de ser anunciada de uma forma coerente, o povo perde a sua identidade. Então a estratégia de Satanás é fazer o quê? Fazer com que a verdade da palavra de Deus não seja pregada, para que você perca a sua identidade cristã, para que o povo não pareça mais com crentes ou como crentes. É o que eu estava falando há pouco aqui a respeito dessas igrejas liberais ali, que o jovem pode fazer tudo aquilo que ele quer, que não tem problema nenhum. O importante é ele estar dentro da igreja, não importa a maneira que ele vai viver.
E ainda tem muitos, uma estratégia do diabo aí, a qual vem dizendo assim: olha, você pode vir como você está. Isso daí está levando a pessoa para o inferno, porque a pessoa nunca vai mudar, nunca vai ter mudança. E as igrejas liberais hoje, não, você pode vir como está, o importante é você vir aqui na igreja, o importante é você estar dentro da igreja. Mas peraí, para mim, o importante é o reino dos céus estar dentro de você. Porque se o reino dos céus está dentro de você, você entende que o lugar que você tem que estar é aqui. Agora, se você está aqui mais vazio do reino dos céus, para você tanto faz estar aqui, como está lá numa balada, como está lá num barzinho, tanto vai fazer, não vai ter diferença nenhuma. Olha o que acontece com a pessoa quando a igreja não ensina as verdades bíblicas. O povo de Israel estava sofrendo nas mãos dos midianitas, e Deus escolheu ali, fez uma mulher estéril gerar um filho, para que aquele filho libertasse Israel das mãos dos midianitas, que foi Sansão. E Deus falou assim para a mãe de Sansão: olha, teu filho será um nazireu, e ele vai libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas. A mãe de Sansão não falou essas palavras para Sansão, não falou essas palavras para o pai de Sansão. E quando Sansão cresceu, foi forte, como Deus falou que ia fazer dele um homem assim, por ele não conhecer a verdade de Deus, ele se tornou um fanfarrão e não um libertador do povo de Israel. Se tornou um cara que não levava nada a sério. Sansão nunca levou o ministério dele a sério. Por que ele não conseguiu libertar Israel das mãos dos filisteus? Porque a mãe não falou para ele qual era o propósito de Deus. Então, quando o pastor deixa de pregar a verdade de Deus para a igreja não leva a sério as coisas de Deus. As pessoas não levam a sério a vida espiritual dela para com Deus. Isso mostra que quando o pastor deixa de falar aquilo que Deus manda na sua palavra, os crentes nunca vão ser aquilo que Deus os chamou para ser. Deus chamou você para ser o quê? Filhos dele, co-herdeiros com Cristo. Deus chamou você para isso. Então leve a sério a tua vida com Deus. Porque hoje vivemos aí uma geração de cristãos velhos, porque existem muitos pregadores, comediantes, que fazem do culto um palco, da igreja uma plateia e das verdades bíblicas uma paródia. A estratégia do diabo está sendo essa. Estão tirando a verdade da palavra de Deus do coração das pessoas e fazendo dela uma piada. Os pastores hoje falam aquilo que o povo quer ouvir e não o que Deus quer falar. O diabo não quer que a verdade bíblica seja pregada para você, para que você não leve a sério aquilo que você é. Se você não sabe quem você é em Deus, o mundo vai te transformar naquilo que o mundo quer. Na pregação estão os planos de Deus para nos dar vitória sobre os inimigos, e o diabo não quer que as pessoas tenham conhecimento disso. O que te transformou não foi o homem. O que te transformou não foi aquela pessoa que chegou ali e falou da palavra de Deus para você pela primeira vez. Não foi isso não. O que te transformou foi a palavra que você ouviu, a palavra de Deus. Não são as virtudes do pregador que transformam o coração, é o efeito da pregação. Pastor Brian Chaplin, ele diz assim no livro Pregação Cristocêntrica, ele fala assim, no púlpito
nós pregadores somos expositores, não autores. As pessoas precisam saber que a palavra de Deus tem poder para criar, controlar, persuadir, cumprir seus propósitos e anular os motivos humanos. Encontramos muita deficiência na pregação. Algumas não têm conteúdo bíblico, outras são anedotas. Existem aquelas que são pretexto para fins financeiros, e a lista segue de uma maneira assustadora. Tudo porque os pregadores não querem dedicar tempo à oração e ao conhecimento da palavra de Deus e ao Espírito Santo. Os pastores precisam entender que estão falando com a noiva de Cristo, não com uma plateia de circo. Satanás fará com que o pregador pregue aquilo que agrada o coração das pessoas, como Paulo vem falando aí em 2 Timóteo, no capítulo de número 4. Vamos ler do verso 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, e na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, insta, tempo e fora de tempo, corriges, repreendas, exorta-te, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempos em que não suportarão as sãs doutrinas, mas terão coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Lembra da história de Josafá e Acabe? Lembra dessa história? Lá em 2 Crônicas, Josafá fez uma aliança com Acabe, para eles irem lutar contra os inimigos. E aí Josafá falou assim para Acabe: olha, vamos consultar o Senhor primeiro. Acabe falou: vamos. E trouxe lá aquela multidão de profetas. E aí todos os profetas que Acabe chamou, falou a mesma coisa. O Senhor vai dar vitória, o Senhor vai dar vitória. Todos eles falaram a mesma coisa. Aí Josafá, um homem temente a Deus, falou assim para Acabe: não tem mais nenhum profeta aí que a gente possa consultar o Senhor? Aí Acabe falou: tem um aí, mas ele não fala nada de bom contra mim. Ele só fala coisa ruim de mim. Aí Josafá falou: não, vamos falar com o bom, vamos consultar ele, vamos ver o que Deus fala. Aí o profeta falou tudo ao contrário daqueles outros profetas. Acabe falou assim para Josafá: não falei com você que ele só fala o que é ruim de mim? E aí no final da história aconteceu o quê? O que aquele profeta havia dito. Acabe acabou morrendo, mas ele falou aquilo que Deus. Muitas igrejas estão tentando atear fogo no coração dos membros com estilos de músicas, histórias, experiências das mais variadas, relatos de entretenimentos, humor exagerado. Isso gera um entusiasmo falso e superficial, que gera falsos crentes com uma vida espiritual superficial. E é o que a gente vê hoje na maioria das pessoas. Uma vida espiritual superficial. A pessoa não tem um conhecimento aprofundado na vida espiritual dela, irmãos. João Calvino, ele dizia assim, a palavra de Deus nunca deve ser separada do Espírito Santo. Se o pregador não pregar no fogo do Espírito, a congregação vai queimar no fogo do inferno. Irmãos, crescimento espiritual não é igrejas abarrotadas de pessoas. Isso não é crescimento espiritual. Crescimento espiritual está na mudança de conduta da pessoa. É quando ela vai afastando das coisas do mundo e se apegando nas coisas do mundo. Isso é crescimento espiritual. É quando ela vai criando ali compromisso com
as coisas de Deus. Aí ela vai crescendo espiritualmente. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala assim, em seu livro que ele escreveu sobre pregação expositiva, ele diz assim: antes de estar diante dos homens, o pregador deve viver na presença de Deus. Antes de alimentar o povo de Deus, o pregador deve alimentar o seu próprio coração. E antes do pregador, ou antes de pregar ao povo de Deus, o pregador deve aplicar a palavra na sua